Oi, gente, tudo bem? Como vocês pediram, eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho sobre o verbo to be. Até porque eu acho um absurdo vocês não saberem o que é o verbo to be, já que os professores passam a vida inteira explicando do sexto ao nono ano, às vezes até o terceiro ano do ensino médio, o que é o bendito do verbo to be, e vocês ainda não conseguem entender. Então, vamos tentar ver se esse danado entra na cabeça de vocês. Eu vou compartilhar a tela e aí vocês vão poder acompanhar um pouquinho do material que eu tenho aqui preparado, tá bom? Vamos lá. Então, verb to be. Vamos ao verb to be review, uma revisão zona aí do que é o verbo to be. A gente usa o verbo to be para falar de características, humor, situações temporárias. Então, sempre que a gente vai falando sobre características pessoais, que a gente vai descrever alguém, alguma coisa, alguma situação, a gente vai usar o verbo to be. Por quê? Porque em português o verbo to be significa ser ou estar, certo? Então, por isso que ele tem esse característico ele tem essa característica mesmo de falar de características e também de situações temporárias, né? Mas assim, situações temporárias que a gente diz estados de espírito, sentimentos, algo que uma condição na qual você se encontra, tá? Porque ele é um verbo. Então, automaticamente, pelo fato de ele ser um verbo, depois, o que vem depois dele, obrigatoriamente, tem que ser um adjetivo, algo do tipo, ou um substantivo. Geralmente um adjetivo, certo? Então, vamos ver aqui a estrutura da forma afirmativa. Lembrando que o verbo to be, ele, como qualquer outro verbo do inglês, assim, que ele é mais forte, porque o verbo to be, ele é um verbo muito específico, né? Ele é base para qualquer outro tempo, para qualquer tempo verbal que a gente vai aprender, a gente precisa ter uma noção de verbo to be, certo? Por isso que ele é tão falado, tão temido pelas pessoas, porque se você não aprende direitinho o verbo to be, fica difícil de você aprender as outras coisas que vêm depois. Então, a gente vai ver separadamente as estruturas de frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas. Vamos começar pela afirmativa, que é mais fácil. Então, a gente tem aqui na estrutura, deixa eu pegar uma coisinha aqui para ficar mais fácil para vocês identificarem. Na estrutura da frase afirmativa, a gente sempre vai ter o sujeito, que é de quem a gente está falando, o verbo to be, a forma do verbo to be, que a gente vai ver como é que vai funcionar já já, e o complemento. Esse complemento justamente vai ser o verbo to be vai caracterizar, a característica que ele vai estar atribuindo àquele sujeito, certo? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, I am a teacher. Eu sou professora. I é o sujeito, am é a forma do verbo to be e a teacher é o complemento, que em português geralmente a gente chama de objeto. Aí pode ter o objeto direto, objeto indireto. Aí eu sei que tem muita gente, eu não lembro mais disso de português e tal, mas é só para vocês terem uma noção e poderem fazer uma associação do português com o inglês, porque são idiomas, né? Então muitas coisas se repetem, as nomenclaturas são parecidas em muitas coisas. Não tudo, mas muitas coisas são parecidas, tá? Então, she is happy. Ela está feliz ou ela é feliz. Porque o verbo to be em português, lembrando, significa ser ou estar. Agora aqui, os personal pronouns. Os personal pronouns são os pronomes pessoais. E é importantíssimo que você entenda, que você saiba, que você conheça, para você fazer uma construção de uma frase usando o verbo to be ou qualquer outra frase, qualquer outro verbo, qualquer tempo verbal. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, nessa tabela. I vai ser sempre eu. You vai ser sempre você. He, ele. She, ela. It é um pronome que muitas vezes é traduzido como aquilo, aquele. Eu, particularmente, como professora, não gosto dessa tradução, porque ele é um pronome que ele é usado apenas para animais, objetos, fenômenos da natureza, situações, certo? Lugares. Então, tudo que não for pessoa, a gente usa esse it. Mas eu prefiro dizer que não tem uma tradução para ele em português. Não tem um pronome correspondente para ele em português. Até porque quando a gente fala desse tipo de coisa, né? De animais, de objetos, a gente usa ele e ela em português. Só que em inglês não, certo?
You vai ser vocês, então reparem que o you aqui ele repete, né? Então vai ser sempre ou você ou vocês. E como é que a gente vai saber? Pelo contexto da frase, pelo contexto da situação. We vai ser o nós e they vai ser eles, ok? É muito importante que vocês entendam isso aqui, essa primeira coluna dessa tabela, que são os pronomes pessoais, porque para entender o verbo to be vai ser fundamental saber os pronomes pessoais, certo? Então, ó, na forma afirmativa, a gente vai ter aqui, ó, a coluna já mudou um pouquinho, né? Eu tenho aqui personal pronouns e aqui a forma do verbo to be, que ela vai se encaixar. Então, a gente vê que a gente tem três formas aqui, ó, am, are, is. O resto se repete, né? Então, muito importante vocês terem isso bem claro na cabeça de vocês, tá? Essa tabela aqui, ó, se você realmente quer aprender o verbo to be, anota, prega na parede, bota uma luz piscando assim em cima dela, porque é fundamental você entender isso, esse uso. Se você errar o uso, você está errando o uso do verbo to be, porque as formas do verbo to be são resumidas em três palavras, am, is e are. Então vamos aqui. I vai ser sempre junto com am, sempre, e é o único. Então não tem nem erro. Am é I am, pronto, acabou. Eu sou, eu estou. You are, he is, she is, it is, you are, we are e they are. É só a conjugação. É só você lembrar. A gente não conjuga o verbo em português? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. É do mesmo jeito. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are e they are. Eu botei o you aqui duas vezes, mas ele não muda. É só pra gente lembrar que tem um you, que o you ele pode ser usado duas vezes para singular e para plural. Então aqui, ó, a gente vai ter que daqui do I até o it vai ser para singular. Então, am é singular, o are pode ser para singular, que é você, e o is é sempre singular. E o are aqui, tirando, ele pode ser no you para plural, mas também, ó, também sempre para plural no you, no we e no they, ok? Não, singular e plural. Tá singular, errei ali a digitação, não tinha percebido. Vamos ver as frases. I am happy. Eu estou feliz. She is a doctor. Ela é médica, doutora Yulia aí, ó. They are sick. Eles estão doentes, certo? Então, ó, reparem, aqui happy é adjetivo. Doctor é um substantivo, mas nesse caso funciona como adjetivo porque está dando uma característica ao sujeito. E sick também adjetivo, certo? Na forma negativa, a gente só vai ter uma diferença, que é o acréscimo do not. Not é a partícula de negação usada em inglês. É o não da gente. Então, subject, sujeito, verb to be, forma do verbo to be, em seguida já o not e o objeto complemento. Vamos ver aqui, ó. She is not my sister. Ela não é minha irmã. She is not my sister. Lembrando, uma informação bem importante. O complemento, ele pode vir como uma palavra ou ele pode vir como uma frase, várias palavras. Isso vai depender muito. Isso em frases mais complexas. Quanto mais complexa a frase, maior o objeto, né? Não vou entrar nessa parte agora, porque já é bem mais complexo para quem está aprendendo. Aqui, outra coisa bem importante, que é contracted form. A forma contrata é uma contração. O que é uma contração em português? É quando a gente junta duas palavras e forma uma palavra só. Então, por exemplo, em português a gente tem né, a palavra né? A partícula né, que é uma partícula de confirmação. Se a gente junta não, cadê a câmera? Não, mas é né, certo? Então, em inglês vai ter muito isso também. Porque, principalmente porque o inglês é uma língua muito preguiçosa, o máximo que eles puderem abreviar e juntar, eles fazem isso. Então, aqui, ó, toda vez que eu juntar are e not, vai ser aren't. Toda vez que eu juntar is com not, vai ser isn't. Ah, Luciana, é obrigatório? Não, não é obrigatório, tá? Isso aqui vocês usam se vocês acharem que devem ou não. O que eu sempre aconselho os meus alunos é o seguinte. Vocês só usem isso aqui na forma escrita se tiver certeza de como está escrevendo. Porque como não é obrigatório, eu particularmente acho mais fácil usar are not para quem está aprendendo. Só que isso aqui, aren't e isn't, é o mais usado na língua falada, é o mais comum, certo?
Mas não é que tá errado, os dois estão certos. Então, ó, attention aí, muita atenção. Vamos ver aqui uns exemplos, ó. Cláudia isn't my aunt, she's my mom. Então, Cláudia não é minha tia, ela é minha mãe. Marcos e Fernando aren't friends, they are cousins. Marcos e Fernando não são amigos, eles são primos. E agora, a interrogativa, que é a forma que a gente faz pergunta. Uma informação muito importante. Sempre que a gente tem uma pergunta começando com o verbo to be, a resposta sempre vai ser sim ou não, certo? Então, vamos ver aqui a estrutura. Na estrutura da forma interrogativa, a gente tem o verbo to be no começo. A gente inverte a ordem do verbo to be com o sujeito. Nas outras, o sujeito vem primeiro. E agora, a gente tem a inversão. É muito diferente do português, porque quando a gente vai formar uma pergunta em português, a única coisa que a gente faz é acrescentar a interrogação e mudar a entonação, né, na pronúncia. Mas em inglês não, precisa desse ajuste na estrutura da frase. Então aqui, ó. Are they twins? Elas são gêmeas? Yes, they are. Então, quando a gente forma uma resposta, eu sempre costumo dar esse exemplo para os meus alunos e funciona e entra na cabeça deles bem fácil. Obrigatoriamente, toda vez que eu tiver uma pergunta com o verbo to be, ela vai ter que, a resposta tem que ser sim ou não. Por quê? Eu não posso perguntar, elas são gêmeas e dizer melancia. Faz sentido? Não faz. Então, se eu pergunto alguma coisa, elas são ou elas estão, você é ou você está, obrigatoriamente você tem que responder sim ou não. No máximo você vai responder depende ou não sei. Aí é uma resposta evasiva, certo? Isso aí já é dentro de um contexto específico. Mas nesse caso aqui, obrigatoriamente a resposta tem que ser sim ou não. E are they twins? Yes, they are. Elas são gêmeas? Sim, elas são. Então aqui, ó, o que você faz numa resposta? Você coloca o yes, depois você repete o sujeito e repete o verbo to be. Ó. Certo? Outro exemplo. Is she a teacher? No, she isn't. She's a secretary. Então, aqui eu já tenho uma resposta negativa. Então, ela é professora? Is she a teacher? No, coloco no. No é diferente de not, tá, gente? No a gente usa sempre em começo de frase. Not a gente usa no meio da frase ou no final. No, aí repete o sujeito she. Aqui eu tenho isn't, porque a frase é negativa. Então, eu tenho que colocar o verbo to be e tenho que colocar o not. Mas lembrem-se que aqui, nessa palavra aqui, já tá tudo junto, is e not. Eu posso botar separado? Posso, sem problema nenhum. Posso colocar no, she is not. Também tá certo. E aqui tá só uma explicação do porquê ela não é professora. She is a secretary. Ela é secretária. Acabou. Viu? Gente, é muito simples. O verbo to be é algo muito simples. Não é um bicho de 7 cabeças. Ele realmente é extremamente importante. Vai ajudar muito aí quem está querendo iniciar os estudos de inglês. E ele é um verbo base, mas ele não é o único verbo da língua inglesa, óbvio. Né? Ele não é um tempo verbal, ele não é tudo da língua inglesa. Eu super discordo de professores que passam do 6º ano até o 3º ano do ensino médio só ensinando o verbo to be. Ele é muito importante, sim, mas ele não é a única coisa da língua inglesa. É uma língua muito rica. O inglês é uma língua muito rica. E aí, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Beijinhos.